Oi, pessoal, eu sou o Lucas. Oi, gente, eu sou o André e hoje nós vamos apresentar o DDC no Cast. O episódio desse mês foi feito em comemoração ao mês do aniversário do Darcy Ribeiro, intitulado Especial Darcy Ribeiro Universidade pra quê? Para a produção desse episódio, contamos com a participação de uma convidada muito especial, a reitora da Universidade de Brasília, Márcia Abraão Moura. A professora Márcia possui graduação, mestrado e doutorado em Geologia pela Universidade de Brasília, com período sanduíche na Université d'Orléans e BRGM. Fez pós-doutorado na Queen's University, no Canadá, é professora titular da Universidade de Brasília, exerceu a função de decano de ensino de graduação da UNB e da diretoria do Instituto de Geociências e atualmente é reitora da Universidade de Brasília desde 2016. Márcia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente deixa esse espaço aqui para que você possa fazer uma fala inicial. Oi, Lucas, André e todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço ao Decanato de Extensão, professora Flávia Narita, e fico feliz e parabenizo pela iniciativa de fazer o DDC no Cast. O que eu tenho que dizer é que eu fico muito feliz de ter sido convidada, agradeço muito, principalmente por um tema tão importante como esse, para comemorar o aniversário do Darcy Ribeiro e falar universidade para quê? Vivemos um momento em que cada vez mais a universidade se mostra necessária, como dizia Darcy Ribeiro, e o papel da universidade, da pesquisa, da extensão, principalmente na pandemia, se mostrou fundamental para a sociedade. Professora Márcia, atualmente percebemos que as universidades públicas do Brasil não vêm tendo o apoio financeiro do governo que mereciam para o desenvolvimento adequado de suas atividades de extensão, pesquisa e ensino. Como a UNB tem conseguido manter suas atividades? E como você descreveria o papel das universidades públicas no Brasil? Então, eu vou dividir essa resposta em duas partes, né? Primeiro, falando do papel das universidades públicas, né? Então, as universidades públicas são responsáveis por exemplo, mais de 90% da ciência do nosso país. São nas universidades públicas que nós formamos os professores da escola básica com qualidade, além de todos os profissionais de altíssimo nível na graduação e na pós-graduação. Somos responsáveis por maior parte da pós-graduação do Brasil. Na pandemia, por exemplo, mostramos ainda mais a importância das nossas universidades, tanto no combate à pandemia nos hospitais universitários, como também em pesquisas de diferentes tipos, de diferentes áreas, tanto o teste das duas vacinas mais aplicadas no Brasil, a Coronavac e a AstraZeneca, agora a Pfizer entrou também, mas inicialmente foram as vacinas mais aplicadas, como também diversos estudos nas áreas de humanidades, na área de ciências básicas e aplicadas. Além disso, nós demos condições para que os nossos estudantes pudessem estudar de maneira remota, por meio de auxílios emergenciais, internet, computadores. Tudo isso necessita de investimento, necessita de recursos. Então, para nós investirmos nas universidades, darmos condições para os estudantes permanecerem na universidade, nós precisamos de recursos, ainda mais no momento do país em que a sociedade está precisando de mais recursos pelo próprio empobrecimento decorrente da pandemia e o aumento da inflação, que está quase desenfreada no país. E o que nós vemos, por outro lado, é o contrário, né? A redução de investimento e do recurso das nossas universidades. A Universidade de Brasília, se eu for pegar desde 2013 ou desde 2016, principalmente, tem caído o nosso recurso que nós chamamos de discricionário, que é o dinheiro que nós usamos para pagar as nossas contas e também para investir, comprar livros, computadores e fazer obras, agravando de 2019 para cá, para você ter uma ideia, em 2021, pela primeira vez na história da UNB, nós tivemos zero de investimento do Tesouro. E o que nós temos feito é melhorar cada vez mais a utilização dos nossos recursos
depender de recursos da nossa captação própria, da Universidade de Brasília, e atuar no Congresso Nacional, principalmente, para a recuperação do orçamento de todas as universidades. Em 2021, a UNB teve um aporte de recursos da bancada do Distrito Federal, de deputados e senadores, o que está permitindo a gente aumentar os recursos para assistência estudantil, mas isso só para 2021. Para 2022, estamos pleiteando, pelo menos, retornar aos níveis de 2019, para que as nossas universidades e a UNB possam continuar dando ensino, pesquisa e extensão de excelência e com compromisso social. Márcia, entre abril de 2008 e dezembro de 2011, você atuou como decana de graduação e coordenou o REUNE, o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Como você diria que essa experiência contribuiu quando, posteriormente, você se tornou reitora da universidade? Bom, obrigada por essa lembrança, não é? Que às vezes, quando a gente está vivendo a situação, a gente acha que a situação é muito difícil, e foi o caso do REUNE, mas depois, quando a gente olha retrospectivamente, a gente vê, eu particularmente fico muito feliz de ter participado dessa experiência do REUNE. Nós, naquela oportunidade, né, a universidade vivia uma crise, tinha acabado de passar por uma crise na sua gestão, e nós ingressamos ainda na gestão pró-tempore com o saudoso professor Roberto Aguiar e depois o professor José Geraldo. E eu fui decana de graduação tanto na gestão pró-tempore como depois com uma parte da gestão do professor José Geraldo. E eu fico primeiro agradecida por ter tido essa oportunidade de ter contribuído para levar a universidade para o Gama, para a Ceilândia, e de ter ampliado o Planaltina. Considero, sim, que foi muito importante essa minha experiência para que depois eu me tornasse conhecida na universidade e me tornasse reitora. Foi uma experiência exitosa para a UNB, e aí eu atribuo esse êxito muito pela forma como as decisões foram tomadas na universidade, nos conselhos, no CEP e no Consune, e depois nós implantamos o REUNE de maneira colaborativa. Então, se não fosse isso, não teria tido o sucesso que nós tivemos no REUNE da UNB, e, por exemplo, os cursos, você pega os cursos da Ceilândia, do Gama, os cursos da Ceilândia, todos muito bem avaliados, inicialmente com notas 5, inclusive agora 4 e 5, a mesma coisa os cursos do Gama. A Ceilândia já tem graduação, mestrado e doutorado, e o Gama graduação e mestrado. Então, eu fico muito feliz de ter participado dessa experiência, principalmente por termos democratizado o ensino de graduação da Universidade de Brasília e no campus Darcy Ribeiro, com a abertura de cursos noturnos. Foram quase, se não me engano, 32 ou 36 cursos que nós abrimos no REUNE, e quase todos no período noturno no campus Darcy Ribeiro. Então, de fato, contribuiu, sim, para que eu pudesse me tornar reitora da UNB. Professora, Darcy Ribeiro dizia que a UNB era sua filha mais querida, já que ele também participou da criação de outras universidades. Como é ser a primeira mulher a assumir a reitoria da universidade? E quais foram os principais desafios encontrados por você desde que assumiu a direção em 2016? Então, primeiro, é uma honra, ainda mais eu que sou ex-aluna da UNB, ter assumido a reitoria de uma universidade criada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. É muita honra. Esta semana, só para aproveitar a oportunidade, a Andifes, que é a Associação dos Reitores, ganhou um prêmio Darcy Ribeiro, da Comissão de Educação da Câmara, e eu fiquei muito feliz porque a UNB foi citada pelos parlamentares quando falou do prêmio. E, então, primeiro, né, como ex-aluna e como mulher, a primeira mulher a assumir a reitoria da Universidade de Brasília, é com muito orgulho que eu assumi, e tenho consciência da minha responsabilidade como mulher na reitoria. O que temos feito, espero, né, é honrar
este cargo tanto para as mulheres, como também para os ex-alunos da UNB e para toda a comunidade. Temos feito, né, ações como a criação do Conselho de Direitos Humanos e agora a Câmara de Direitos Humanos. Neste segundo mandato, particularmente, pretendo aprofundar ainda mais as ações para que as mulheres tenham o seu lugar na universidade. Na pós-graduação, tivemos algumas ações também, como a oportunidade das mulheres, as estudantes de pós-graduação, terem um tempo a mais quando têm filhos, a mesma coisa as professoras orientadoras que estão credenciadas. E tem muitos desafios. Por exemplo, quando assumimos, o maior desafio foi a questão orçamentária da universidade. Como já comentamos, a universidade teve uma queda de 50% no nosso orçamento, várias obras paradas e que tivemos que retomar, mesmo com redução orçamentária. Há, sim, um preconceito contra a mulher nos espaços de poder. Então, isso nós vivenciamos diariamente, com homens querendo nos calar, e temos que mostrar que nós estamos ali por mérito, muito mais do que os homens têm que mostrar. E como eu tenho toda essa experiência, eu tenho obrigação de fazer com que as mulheres que virão depois, mesmo que passem por isso, que infelizmente vão passar, mas que passem de uma forma muito mais, que estejam muito mais preparadas para os seus desafios, né? Hoje, na Universidade de Brasília, nós temos a maioria de estudantes de graduação, de mestrado, de pós-graduação e entre professoras e técnicas também, mas, infelizmente, nos cargos de poder, né, nas direções, nós ainda temos uma maioria expressiva de homens nas direções das unidades acadêmicas. E isso, nós precisamos mudar essa realidade, e eu tenho esse papel também na gestão da Universidade de Brasília para as próximas gerações. Ainda temos maioria de homens em cursos de ciências exatas e pretendo avançar em oportunidades para mulheres nesses cursos nos próximos anos, para cada vez mais meninas ingressarem nas engenharias, na matemática, na ciência da computação, por exemplo. Márcia, muito obrigado pelas suas respostas. A gente deixou esse espaço aqui para caso você queira fazer alguma consideração final. Bom, quero agradecer vocês, parabenizar por essa iniciativa. Espero ter contribuído para difundir mais, né, a nossa universidade, interna e externamente. Dizer, né, que é um orgulho enorme ser reitora da Universidade de Brasília. A nossa universidade, que foi criada, né, como uma universidade necessária por Darcy Ribeiro, ela se mostra cada vez mais fundamental, não só no DF, como no Brasil, como internacionalmente. Temos uma característica, até pelo nosso curso, né, que os nossos cursos de graduação, que são cursos que os estudantes, além das disciplinas obrigatórias, podem fazer disciplinas em várias outras áreas. Isso dá uma formação muito mais ampla para os nossos estudantes. E os nossos egressos têm essa característica de criatividade, de análise crítica da realidade, além de uma formação acadêmica de altíssimo nível. E fico feliz de ser reitora desta universidade, criada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, para ser uma universidade protagonista na sociedade brasileira. Então, muito obrigada, parabéns pela iniciativa. Muito obrigada, Lucas e André, um forte abraço.